tarde, meu nome é Rony Júnior e eu quero trazer para vocês algumas pérolas e preciosidades literárias diretamente do mundo antigo. Muita atenção, pois se trata de princípios fundamentais para o nosso bem viver. Muita atenção. Os pecados da língua. Freio na língua. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Muita atenção, porque os mestres recebem maiores juízos. Portanto, queiramos ser aprendentes. Tenhamos espírito de discípulo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos de ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A vanglória da língua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo da iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Muito importante, nós devemos ter absoluta e total reverência para com o nosso semelhante, pois o nosso semelhante é vaso santo de Deus, assim como nós. É tão criatura de Deus como nós. Portanto, muito cuidado com a nossa língua. Observamos aqui que se trata de um texto do apóstolo Tiago. Ele deriva esse conhecimento diretamente do Mestre Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Então, trata-se de princípio fundamental para o nosso bem viver. E se nós observarmos todo o ministério de Jesus, nós veremos que Jesus só se preocupa com o que é pertinente. E uma das maiores preocupações de Jesus sempre foram as coisas que saem da nossa boca. Não o que entra pela nossa boca, mas sim o que sai. Porque o que sai das nossas bocas, as palavras que proferimos, podem destruir a nossa existência e a existência dos nossos semelhantes. A título de complemento, eu quero trazer também outra pérola literária do mundo antigo, só que agora na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Observaremos uma espécie de recapitulação em relação ao texto que acabamos de ler na carta de Tiago. Observação. Recapitulação. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.
Importante a gente observar que o versículo 10 do capítulo 3 de 1 Pedro fala o seguinte, ó: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Dolosamente é falar mal dos outros por falar mal dos outros. Observemos aquelas pessoas que falam mal da vida dos outros, pois têm o vício de falar mal da vida dos outros. Muitas das vezes nem é porque tem algo contra determinada pessoa, mas sim porque tem o vício de manusear erradamente a língua. Essas pérolas literárias que se derivam diretamente do mundo antigo são ensinamentos preciosos vindos a partir dos textos sagrados. É muito importante nós observarmos que, em relação aos textos sagrados, nós temos que absorver os significados. Tenhamos máxima preocupação com os significados e as aplicações práticas do que nós aprendemos de princípios fundamentais e universais para a aplicação em nossas vidas. E é importante nós não darmos atenção às picuinhas religiosas, pois as picuinhas religiosas nos distraem destes princípios. Enquanto a gente fica discutindo questões religiosas e denominacionais, como cada um interpreta o texto sagrado, enquanto nós ficamos enredados nessas brigas, nós não avançamos na absorção dos princípios preciosos que os textos sagrados nos trazem. Apóstolo Tiago e apóstolo Pedro beberam diretamente da fonte do Mestre Jesus, andaram com Jesus e por isso eles se preocupam apenas com o que é pertinente. Temos de nos preocupar apenas com as pertinências e largarmos de mão as brigas religiosas e denominacionais. Olhemos para o Mestre Jesus, pois o Mestre Jesus foi o mestre da eficiência. Jesus, ele se preparou dos 12 aos 30 anos para um ministério de 3 anos. Se teve uma coisa que ele não teve, foi tempo. Por isso, ele usou o seu ministério para trazer apenas os saberes pertinentes para a aplicação nossa no conduzir das nossas vidas. Olhemos para o comportamento, para as prioridades e para a vida e ministério de Jesus e não observemos as brigas e discussões denominacionais e religiosas, porque enquanto nós ficarmos vidrados e fixos em brigas de entendimentos religiosos sobre os textos sagrados, sobre os textos que constam na Bíblia Sagrada, nós perderemos ensinamentos preciosos para aplicação prática nas nossas vidas. É isso aí. Boa tarde.